Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa Economia em Pauta, aqui pela sua TV Web do Estado. Para nós, é sempre sinal de prestígio contar com você, nosso internauta, que acompanha sempre as nossas entrevistas. Hoje eu tenho um prazer imenso em trazer para o programa Economia em Pauta o procurador, o senhor Pedro Guariguazi. Ele é o presidente da Associação dos Procuradores do município de Fortaleza. E eles vêm desenvolvendo um trabalho fantástico. Mas antes de nós conversarmos sobre o trabalho que a Procuradoria vem fazendo, eu quero liberar os nossos microfones, as nossas câmeras, para que o doutor Pedro possa cumprimentar os nossos internautas. Fique à vontade, por favor. Queria cumprimentar a todos que nos acompanham. É um prazer vir aqui conversar com você, Marcos, e os demais internautas aqui presentes. Doutor Pedro, a Procuradoria vem realmente fazendo um trabalho assim fantástico. Todos nós aqui do nosso estado, do Brasil inteiro, vem acompanhando os trabalhos que os procuradores vêm fazendo. E o que me chamou muita atenção, uma das coisas que me fez convidá-lo para vir para cá, é saber como é que a Procuradoria conseguiu recuperar 58 milhões de dívida ativa. Isso. Isso é um valor extremamente expressivo e eu gostaria que o senhor nos contasse como é que foi esse trabalho, né, que vocês vêm desenvolvendo, não só à frente da associação, mas o próprio trabalho em si. A Procuradoria tem trabalhado no intuito de ajudar a administração, ao governo municipal, a efetivar as suas políticas públicas, né? A gente sabe que a política pública é do gestor, atualmente é o prefeito Roberto Cláudio, mas ele só pode fazer qualquer coisa se houver recursos financeiros, né? E nós temos trabalhado incessantemente na procura de efetivar tais recursos, né? Desde o ano de 2015, nós conseguimos trazer uma ação, que é a ação do Fundeb, que eram valores devidos de indenização, não pagos pela União, recursos vultosos. Naquela ação, parte da ação já foi recebido 342 milhões de reais aos cofres públicos de Fortaleza. Dessa ação? Né? Dessa ação. Além disso, a gente tem procurado cobrar a dívida ativa, que é algo difícil, porque muitas vezes o mal pagador é o que deve mais, por isso que não paga, e o pequeno paga. Então, nós tivemos que reestruturar toda a Procuradoria, com o apoio do Procurador-Geral do município, o doutor Zé Leite. Foi estruturada a Procuradoria da Dívida Ativa, em que a gente começou a ver maneiras avançadas de detectar onde não estava sendo pagos os tributos, né? Nós criamos um software específico chamado EPGM, é o primeiro software criado e mais moderno do Brasil todo de Procuradoria, em que faz essa busca ativa. Utiliza também diversos recursos, como inteligência artificial, para ver parâmetros, integraliza, junta, unifica processos do mesmo devedor, detecta o patrimônio, a fim de possibilitar que haja recuperação. No ano de 2007, a gente conseguiu aumentar em 100% a arrecadação da dívida ativa. E está possibilitando... 2017, nós já aumentamos 100%. Então, nós estamos na busca sempre aumentar, possibilitando que o gestor tenha recurso para chegar na ponta, no posto de saúde, no hospital, no transporte coletivo, nos terminais. Esse é um dinheiro que quando ele vai para os cofres da prefeitura, ele sempre vai ajudar, vai sempre colaborar com várias ações, né? Em vários setores, em várias secretarias. Exato. Não dá mais, como a gente conversando um pouco antes, para o gestor ficar só esperando receber dinheiro de Brasília ou da emenda parlamentar. Sem dúvida. Ele tem que dar a estruturação para ter arrecadação própria, né? Existe muito isso, os prefeitos sofrem muito com isso, ficam na dependência de Brasília, e muitas vezes deixam de se estruturar e de arrecadar o que daria liberdade para o gestor aplicar e que a população mais carente precisa dos serviços públicos, né? Sem esses Pedro, numerários é impossível prestá-los. Pedro, me diz uma coisa, a associação foi criada quando?
A associação foi criada em 86. 86. Era bem antiga. E de lá para cá, quais foram os principais trabalhos desenvolvidos? Eu sei que é um trabalho que fica muito, não acomodado, mas é um trabalho que fica mais quietinho, não é tão divulgado, não se leva tanto ao conhecimento da população. Isso. Mas eu queria conhecer um pouco mais do que é a associação. A associação foi criada antes de existir a carreira organizada de procuradores, né? Então a associação foi criada em 86, mas a instituição Procuradoria com estrutura própria só foi criada em 92. Então o primeiro trabalho da associação foi conseguir convencer o gestor a estruturar por lei orgânica complementar a Procuradoria do município de Fortaleza. 6 anos depois, em 92, ela foi estruturada. A partir daí, tem se procurado sempre dar condição ao procurador desempenhar suas atividades. Hoje é muito embora tenha uma certa estrutura, ainda é muito defasada, somos poucos procuradores. Eu queria te perguntar agora, hoje vocês têm um quadro de quantas pessoas? Hoje, na ativa, são apenas 55 procuradores. Tem 3 afastados, né? Para você ter uma ideia, Salvador, que é do porte de Fortaleza, tem 98. E aqui 55 em ativa. E está fazendo concurso para 22 para completar o quadro de 120. Mas esse concurso é para agora? Vai ser para esse ano? De Salvador está fazendo. Nós fizemos um concurso, estamos aguardando a nomeação, mas o prefeito tinha prometido, através do procurador-geral, nomear em janeiro, não nomeou até agora em fevereiro. A gente está até tentando também trabalhar essa parte para mostrar a necessidade, né? Existe hoje, para você ter uma ideia, na Procuradoria Fiscal, que executa os débitos fiscais, tem 9 procuradores para 110 mil processos. O ideal seria como? Quantos procuradores para esse universo? O ideal, um poste como a cidade de Fortaleza, seria no mínimo 100. Né? A gente está longe disso. A gente queria pelo menos que nomeasse os cargos que estão vagos. São 20 cargos vagos. Foi feito o concurso foi homologado. Os candidatos são todos jovens, muito estudiosos, alguns procuradores do município de São Luís, outros procuradores do estado do Maranhão, outros da AGU, da Advocacia Geral da União, todos ávidos para serem nomeados, né, mas que infelizmente até o momento não os foram. Pedro, eu queria que você me explicasse quais são as reais atribuições da Procuradoria, que eu sei que não é só a dívida ativa, tem várias outras atribuições. Quais são? A Procuradoria deve dar toda a consultoria ao gestor municipal, né? Ela existe a consultoria que deve analisar os projetos de lei, os projetos de decreto, tem o setor da consultoria, cuida também das aposentadorias, que é a PJA, dos funcionários da Prefeitura. Tem a Procuradoria do Meio Ambiente, a ProURMA, que deve pensar o meio ambiente do município, o controle urbano. Tem também a Procuradoria Judicial, que cuida de todo o resto, a questão das ações trabalhistas do município, do direito de saúde do município. Tem ainda a Procuradoria da Dívida Ativa, que faz esse estudo, inclusive de inteligência, em busca de conseguir recursos ao município. Tem a Procuradoria ainda que cuida das sanções administrativas, dos processos contra os servidores. E tem a Procuradoria... Existem alguns. Alguns, né? Toda vez que há um servidor que tem um procedimento errado, ou por corrupção, ou por abandono de emprego, se encaminha para a Procuradoria, onde se faz o processo administrativo, que pode culminar da advertência até o desligamento do servidor, a bem do serviço público, né? Pedro, me diz mais uma coisa. Hoje, a dívida ativa do município de Fortaleza, ela pode ser considerada uma grande dívida ou ela está dentro dos padrões de cidades semelhantes a Fortaleza? Fortaleza existiu um grande esquecimento da dívida ativa, né? A partir do que foi pesquisado e conseguido encontrar, a dívida ativa triplicou. Era algo em torno de 1,5 bilhão, hoje ela está em torno de 6 bilhões de reais. Nós conseguimos, inclusive
cálculos equivocados que eram feitos anteriormente, conseguimos expandir essa dívida. Ela está um ponto razoável, foi muito tempo de abandono, não existiu uma inteligência nesse sentido, mas que nós estamos progredindo. Antes de nós pegarmos, a recuperação era 0,2%, nós já estamos chegando a 2% de recuperação. A tendência nossa é chegar pelo menos a 6%. Hoje, Porto Alegre é considerada a capital mais eficaz em termos de recuperação. Quer dizer que todo ano ela recupera 4% de toda a dívida ativa. Isso gira em torno de quanto? De 4% da dívida ativa. Você considerar que se fosse 6 bilhões, se a gente recuperasse 4%, nós recuperaríamos 240 milhões por ano. É um valor bastante expressivo. A gente quer chegar a 6%, recuperar em torno de 300 a 400 milhões por ano. É nossa meta do município de Fortaleza. Eu quero te pedir um favor, Pedro. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para os nossos internautas que não conhecem, não sabem o significado real do que quer dizer dívida ativa. Eu gostaria que você, como procurador, explicasse ao nosso internauta o que significa isso. De repente você tem uma empresa e você nem sabe, não tem conhecimento do que está acontecendo. O Pedro agora vai explicar para você. O que é a dívida ativa? É toda a dívida tributária e não tributária, seja de uma empresa, seja de uma pessoa física, que deve tributo ou multa ao município de Fortaleza. Por exemplo, você não paga o ISS. Era muito comum, a empresa fechava, ela passava um tempo prestando serviço, ela fechava e não pagava o tributo, deixava o débito e o débito acabava sendo esquecido. Hoje em dia, quando tem um débito, a gente já faz o levantamento, já pesquisa se tem patrimônio. Se houver, já pede que aquele patrimônio fique indisponível e, se for o caso, até caminha para protesto. Esse tipo de trabalho é que tem feito essa possibilidade. Isso, qualquer tipo de dívida com o município. Com o município de Fortaleza. Quer seja uma multa de trânsito até multa de trânsito tem a Procuradoria da AMC, que, como é uma autarquia, é separada da Procuradoria do município. Da Procuradoria. É outra Procuradoria. Procuradoria da AMC, porque ela é uma autarquia. Tirando a AMC, todos é com a Procuradoria. Estão ligados à Procuradoria. Então, a dívida ativa é uma dívida que o contribuinte tem com o município de Fortaleza, né? Você falou em pessoa jurídica e em pessoa física. Pessoa física acontece muito IPTU. É mais comum IPTU, né? O município de Fortaleza existia sempre essa cultura de a cada 4 anos, inclusive, aumentar o IPTU. O que acontecia? Não se cobrava de quem não pagava. E quando você não cobra... Quem está isento, Pedro? Está isento é quem tem um único imóvel até 58 mil. Ou é viúva, ou é servidor público municipal, tem uns casos. Mas, para a regra geral da sociedade, quem tem um imóvel avaliado até 58 mil é isento. É isento. Isento de IPTU. Paga de 58 mil. Paga só a partir da diferença, não paga sobre todo também não. Mas o que acontecia? Eu acho que todos estavam acostumados, a cada 4 anos se aumentava o IPTU. Não, ou seja, quem não pagava, ficava meio que por isso mesmo, não era cobrado. O gestor municipal precisava aumentar a arrecadação, aumentava o IPTU de quem pagava. Inclusive, ano passado, existe até um estudo do prefeito aumentar novamente o IPTU. Sobre esse assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Muito recentemente, nós tivemos aí algumas cidades que aumentaram absurdamente, coisa de aumentar 1000%, 3.000%. E as pessoas ficaram sem saber o que fazer. De repente, pagavam, teoricamente, pagavam R$30, passaram a pagar R$3.500, alguma coisa mais ou menos nesse nível, e ficaram desesperados. Isso pode vir a acontecer conosco aqui em Fortaleza? O nosso trabalho é justamente para evitar isso, né? Como eu estava dizendo, existia essa cultura de cada 4 anos aumentar o IPTU, justamente porque não havia a dívida cobrada de quem não pagava e se cobrava mais de quem pagava. Essa lógica a gente quer quebrar. Existia até uma indicativa de aumentar novamente no primeiro ano de gestão, da segunda gestão do prefeito, mas em virtude desse trabalho, de poder se recuperar,
esses valores, não foi mais necessário o aumento do tributo. Então, esse trabalho da Procuradoria, de cobrar de quem deve, que trazendo os recursos, a título de exemplo são esses, fora outros, existem outros inúmeros recursos trazidos, é que se evita, que faz a justiça tributária. Evita-se cobrar mais de quem paga, a partir da premissa de cobrar de quem não está pagando, que não está contribuindo com a sociedade. Muita gente reclama do tributo, mas é essencial o pagamento do tributo para manter os serviços públicos, né, de limpeza, claro, de tudo claro, na cidade. E nós sabemos que o IPTU, ele contribui, ele tem uma parcela de contribuição extremamente significativa nos cofres da prefeitura. Certeza. É uma parcela realmente muito grande. Agora eu te pergunto uma coisa, Pedro. Se é tão importante e ajuda tanto, por que não cobrar, fazer esse ajuste ou reajuste anualmente, ao invés de 4 em 4 anos? É porque muitas vezes o gestor, eu vejo com uma apreciação minha, ele evita o desgaste. Aumentar tributo nunca é bom, nunca é bom. Então, geralmente o gestor faz isso no primeiro ano de mandato, né? Evitando que se aproxime-se da eleição dele como a eleição seguinte de governador. Muitas vezes o prefeito apoia um governador e ele aumentar o tributo não é bom politicamente. Mas o que a gente sempre advoga na Procuradoria é que não se aumente o tributo. Cobre de quem não está pagando. O que não faz mais sentido, uma carga tributária tão grande, o gestor querendo sempre aumentar o tributo, que é muito comum, não só os prefeitos, né, mas os governadores e o presidente, a todo momento quer aumentar o tributo em vez de procurar arrecadar melhor e distribuir esse ônus, principalmente para quem não quer pagar, né? Essa dívida ativa seria, digamos assim, maior reforço de caixa para a prefeitura ou não? A dívida ativa se recupera de algo que não se esperava mais recuperar. Então, tem a parte da cobrança, tem a parte da cobrança regular, que é da CEFIN, que é o lançamento tributário. Então, se todo mundo pagasse imposto, não precisava de cobrança. Mas nós sabemos que isso não é realidade. Então, a CEFIN tem a limitação, ela lança o tributo. A pessoa recebe, ela pode pagar ou não. Ela não pagar, é como se mandasse para os advogados cobrarem. Nós somos os advogados do município, dos munícipes, né? Nós não somos advogados do prefeito, nós somos advogados e que nosso trabalho é essencialmente nessa parte tributária, muito embora seja muito maior, cuide do meio ambiente, cuide da saúde pública, cuide da parte trabalhista, da consultoria, da elaboração de projetos, mas nessa parte é essencial para trazer os recursos complementares, né, que possibilitam essa efetivação dos serviços públicos. Aí cabe à população cobrar do gestor a aplicação deles corretamente. Da dívida ativa, nós temos, para a pessoa, nós temos o IPTU. Quais são os outros tributos que tem? Essencialmente é o IPTU, ISS e o ITBI. O ITBI é o imposto. Transmissão de bens imóveis. Quando você compra e vende. Isso, são esses três. Geralmente a pessoa física é IPTU e ITBI. Tem ISS quando é profissional liberal. O cara é corretor e outro profissional liberal e tem que pagar e não paga, né? O ISS existe da sua profissão. Não. Ele tem que faturar até X para ele poder ser isento, não existe? Não existe isenção, não. Qualquer valor ele tem... É um valor módico. Hoje em dia, em torno de R$700 e poucos anual para... Independente do valor que ele fatura. Independente do valor que ele fatura. Quer dizer, se ele faturar 3 milhões, ele vai pagar 700, e o que vende cachorro-quente também vai pagar isso mesmo, 700? Ele não vai pagar porque ele é comércio, não é prestador de serviço, né? Mas isso daí é para aquele que geralmente o pequeno corretor, né? Mas no caso, por exemplo, do que nós estamos falando aqui, prestador de serviço, o eletricista. Sim, deveria. A pessoa... O taxista. É o mesmo valor? É o mesmo valor. Independente Independente. Se ele emitir nota para pessoa física, né? Você acha isso correto? É a legislação que prevê. O que a legislação prevê? Para que pessoas físicas e sociedade de profissionais tem duas opções. Ou paga pelo Simples, que é uma alíquota só para tudo e não inclui só o imposto municipal, inclui o imposto estadual e federal, ou ele paga o valor do ISS puro e simples para o município.
quando a pessoa fatura mais e está dentro, ela não vai pagar separado, porque senão ela vai pagar um imposto de renda muito alto. Então, como ela fatura mais, ela, se estiver dentro do limite do Simples, ela vai optar pelo Simples municipal e vai pagar todo o imposto federal, imposto de renda e os outros impostos federais, estadual e municipal, né? Quando ele é profissional liberal e não fatura tanto, é que ele emite só, que ele não vai pagar imposto de renda, está dentro do limite de imposto de renda, ele emite só o imposto municipal, que é pequeno, porque geralmente fatura pequeno. Como passa a faturar mais, ele entra no Simples Nacional. Pedro, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu teria aqui dezenas de perguntas para te fazer, até porque o trabalho de vocês implica diretamente no dia a dia da sociedade. Com certeza. Pedro, antes de encerrar, eu faço questão de passar às suas mãos um presente nosso, aqui do Jornal Estado, o livro Intimorata, onde nós estamos comemorando aqui 81 anos de existência. Esse livro foi escrito pelo nosso companheiro Luiz Sérgio Santos. É um livro extremamente muito interessante, onde você vai conhecer um pouco do muito da história da imprensa no nosso estado. Então, é um presente da diretoria do Jornal do Estado para vocês. Obrigado. Que você faça uma boa leitura. Com certeza. É uma boa leitura, eu já li, realmente fiquei fascinado com tanta coisa que eu acabei descobrindo nesse livro. Eu espero que você, na próxima entrevista, a gente bata um papo sobre essa leitura. Com certeza. E as nossas câmeras estão à sua disposição para você saudar os nossos internautas e deixar o seu alô até a próxima entrevista que nós vamos fazer. Fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, Marcos, de estar aqui com vocês. Sempre que precisar, pode contar conosco, né? E a gente reforça e pede que o internauta, o cidadão de Fortaleza, procure se informar sobre a sua procuradoria, né? É a procuradoria, como eu sempre falo, da sua cidade. É a procuradoria que defende o cidadão, que trabalha de forma abnegada na defesa do cidadão, na prevenção da corrupção, e precisa do apoio do cidadão, precisa de ser muito estruturado ainda, precisa convocar os novos procuradores, né? Cada estrutura, cada tijolinho que coloca na procuradoria, ela rende frutos 100, 500, 600 vezes mais, e que precisa do cidadão, porque a gente é servidor público e trabalha em prol do cidadão. Nosso serviço é esse. E a verdade tem que ser dita, vocês estão fazendo um trabalho realmente de muita importância, de muita relevância, não só para a cidade, para o estado e principalmente para o nosso país. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. E a você, meu caro internauta, até o próximo Economia em Pauta.